Lula colocou em sua equipe de transição alguns sindicalistas que vão trabalhar para fazer com que a contribuição sindical volte a ser obrigatória. Desde 2017, esse valor descontado em folha do trabalhador deixou de ser obrigatório, dando a opção de um empregado autorizar ou não o pagamento, que representa um dia de seu trabalho. Em reunião com o petista nesta quinta-feira, representantes de centrais sindicais defenderam que as categorias tenham autonomia para decidir sobre o custeio dos sindicatos. Se for retomado, os trabalhadores pagarão anualmente 4 bilhões de reais para os sindicatos. Em abril deste ano, antes do início da campanha eleitoral, Lula esteve na Central Única dos Trabalhadores, a CUT, em São Paulo, e defendeu o retorno obrigatório do imposto sindical, com o nome de Financiamento Solidário e Democrático da Estrutura Sindical. Roberto Mota, queria a sua avaliação. Quais seriam as consequências na retomada de uma contribuição sindical obrigatória e por qual razão o Lula deseja fortalecer esses grupos? O Brasil tem até sindicato de funcionários de sindicatos. Vocês podem verificar, não precisam acreditar em mim. Os meus amigos libertários dizem que imposto é roubo. Há quem ache isso um exagero, há quem diga, olha, algum imposto é necessário para manter os serviços essenciais, para manter a máquina do Estado, para manter o relógio Rolex de alguns líderes sindicais, para pagar o champanhe daquelas novas embaixadas que a gente falou há pouco aí. Tem uma discussão boa, mas uma coisa é certa, os impostos não surgiram como uma contribuição voluntária. As pessoas não se juntaram e disseram, olha, cada um dá um pouquinho para a gente colaborar e melhorar as ruas aqui da nossa tribo, da nossa aldeia. Não foi assim que o imposto surgiu. Na verdade, o imposto surgiu assim. Estava lá um camponês cultivando a sua fazenda, trabalhando a terra com a sua família, quando apareceu um bando de guerreiros. E aí o chefe dos guerreiros encostou a espada no pescoço do agricultor e disse o seguinte, ou você me dá metade da sua colheita, ou eu mato você e a sua família. E essa é a origem do imposto. Agora, Coronel Gerson Gomes, 2 minutos, Coronel. Então, esse imposto sindical, ele remete à organização de uma base de ativismo. Tanto o MST quanto o próprio socialismo sindical, vamos dizer assim, até comparando com o que acontece na Argentina, ele demanda de uma força de ativistas pagos. Então é interessante quando nós comparamos, porque eu me lembro das primeiras manifestações que eu participei em Cabo Frio ainda, e depois em Copacabana, ali em 2014, 2015, é que das frases mais gritadas pela multidão era, eu vim de graça. Então todos que participaram dessas manifestações lembram disso. E era um contraponto ao fato de que as mobilizações que eram feitas por intermédio dos sindicatos, ou mesmo dos grupos do MST, ou mesmo das mobilizações dos chamados movimentos sociais, eram manifestações pagas, com ônibus alugados, lanches ofertados, às vezes até mesmo uma doação em dinheiro. Esse contraponto, essa diferença, ela é muito importante quando nós analisamos essa questão do imposto sindical, porque o imposto, a contribuição sindical, quando voluntária, ela é aquela em que o cidadão observa a sua organização de classe, aporta um recurso, porque sabe que vai receber um benefício daquela instituição. Então, às vezes, há clubes para os familiares, para passarem as férias, às vezes há assessoria jurídica, por vezes até mesmo a negociação de uma classe toda fica facilitada. Isso é legítimo e é altamente desejável que cada um procure os bons sindicatos e os reforce voluntariamente. Mas quando se faz esse tipo de articulação de drenar o recurso público do orçamento para instituições que são comandadas por companheiros, aí nós já sabemos que essa história não vai chegar a um porto seguro. Nós voltaremos ao ativismo, à militância paga, aquela que tem interesses. Eu poderia até
falar um pouquinho dos sindicatos que são aqueles ligados especificamente aos funcionários públicos, que são uma grande resistência, foram uma grande resistência também durante o governo Bolsonaro, mas que acabaram cedendo face à excelência da gestão das estatais e mesmo da máquina pública. Mas eu deixo isso para os nossos companheiros, porque esse assunto já é muito conhecido da nossa audiência e todos sabemos que teremos um grande retrocesso, não um avanço. Tá certo, análise do coronel Gerson Gomes, muita notícia e informação aqui em Os Pingos nos Is. Daqui a pouco vamos girar os assuntos, muito mais notícias para você e também as reflexões dos nossos comentaristas em vários pontos do Brasil e do mundo. Daqui a pouco também a gente vai tratar de outras questões que envolvem Brasília. Os Pingos nos Is, aqui com o time de comentaristas da Jovem Pan News. Fernão Lara Mesquita, o iminente retorno da contribuição sindical obrigatória. Fernão, 2 minutos. Olha, a principal razão, o esquema de sindicato peronista, que é o que o Getúlio Vargas transplantou para cá, é um instrumento de controle da sociedade. Essa é a principal função, né? Você pega 3 caras, colhe 10 assinaturas, monta o sindicato, né? Atrás disso vem a história da unicidade sindical. Então, esses 3 caras se declaram donos de toda uma categoria de brasileiros, né? Só eles falam em nome de uma categoria de brasileiros que trabalha em algum setor de atividade, né? E isso no extremo, não é levado à última consequência, vira esse sistema político que está aí, que ensejou esse golpe todo que nós estamos sofrendo, né? Porque foi transplantado um esquema exatamente semelhante até a instância dos partidos políticos, né? Você não precisa ter adeptos, nem sócios voluntários, nada. É um imposto que paga a existência dos seus representantes, que não são seus representantes, porque você não está pagando para eles, você nem conhece os caras, tá certo? No sindicato, então, mais ainda. E esse dirigente sindical que fica dono de um pedaço da opinião pública ou da força de trabalho, com esse artifício, bancado pelo Estado, né, ele só tem que fazer o resto da vida, a única coisa que ele tem que fazer é não perder a eleição sindical, que é por aclamação, né? Você junta uma negada no salão e o cara tem que levantar a mão, né? Então você sabe quem votou como. E para isso, até pouco tempo atrás, quando existia esses esquemas sindicais, você tinha aluguel de mercenários nas vésperas da eleição para fazer terrorismo com as famílias, com as pessoas que iam votar nessas eleições, para dizer, olha, eu sei onde a sua filha vai na escola, e veja lá como é que você vai votar e tal. Se levantar a mão, tinha tiro, tinha pancadaria, tinha o diabo, para não perder nunca mais aquilo. E o cara vira o dono de um pedaço da força de trabalho, e com isso ele vira imediatamente sócio do PT, se ele já não era, né? E aí trabalha para que isso não acabe nunca mais. É isso que o Lula está querendo fazer voltar agora. Agora seguimos com a análise e avaliação de José Maria Trindade. Zé Maria, com você, a possibilidade de retorno da contribuição sindical obrigatória. Zé, 2 minutos. Pois é, se eleição se toma, né? Imagine uma banca sindical, que aqui no Brasil era uma banca sindical, uma loja, né? E eu defendo o sindicato. Acho que toda economia aberta, todo bom capitalismo tem um sindicalismo forte. É necessário. Mas eu defendo exatamente esse sindicato, onde o sindicalizado é que gere o sindicato, que contribui para o sindicato. Eu devo dizer o seguinte, esta fórmula aí de contribuição obrigatória, um dia por ano, isso rodou milhões. E foram criados vários sindicatos que não representavam ninguém. E uma carta sindical custava 4 milhões de reais. O PTB é que dirigia isso aí através do Ministério da Previdência, né? Do Trabalho e Previdência, Ministério do Trabalho, dava a carta sindical 4 milhões de reais. Um sindicato, para ser criado, precisava dessa carta. É bom entender o seguinte, que a CUT era contra o imposto obrigatório,
de um ano. Isso aí alimentava os sindicatos pequenos, não representação de nada, e criou uma teia de sindicatos que acabaram. Esses sindicatos fantasmas só recebiam esse dinheiro, quer dizer, contribuindo, ninguém sabe para quem. Lula não tem força, graças a Deus, para voltar essa história desse imposto sindical obrigatório de um dia por ano de trabalho para... Ninguém nem sabia para onde ia esse dinheiro. Primeiro eu queria dizer aqui para o Fenão que eu jamais vou escarrar nas nossas Forças Armadas, porque isso seria a mesma coisa que escarrar em mim mesmo, né? O primeiro Figueiredo que chegou no Brasil chegou para ser, no século XVII, Capitão-Mor, na Diamantina, lá em Minas Gerais, né? Nas minas lá do Arraial do Tijuco, Diamantina, aquela região. De lá para cá, minha árvore inteira é de militares. Se eu voltar, puxei minha árvore genealógica, de lá para cá é todo mundo militar. O meu tataravô, inclusive, o João Figueiredo, o avô do presidente João Figueiredo, todo mundo conhece, foi quem fundou a intendência do Exército, Guerra do Paraguai e tudo mais. O filho dele, o general Euclides Figueiredo, meu bisavô, comandou a Revolução de 32, lutou contra a ditadura Vargas, aliás, algo que une as nossas famílias, inclusive. Depois ele foi ser deputado constituinte em 46, mas sempre general, né? Meu avô dizia, nunca vou ser um homem tão grande quanto meu pai. E o filho dele, né, o general João Figueiredo, foi um general exemplar, 01 em todos os cursos que fez. Então é impossível para mim escarrar, cuspir nas Forças Armadas, porque seria cuspir no meu DNA, no meu sangue. Agora, eu posso escarrar e cuspir em alguns generais, né? Alguns, especificamente, não nas Forças Armadas, e foi por isso, inclusive, que eu trouxe aqui para dar nome aos bois, para as pessoas saberem quem é quem, justamente para não manchar a instituição. Eu tenho medo, preocupação, que hoje as instituições que são tidas como mais confiáveis do país, como disseram os coronéis nas suas cartas, na carta que assinaram, as instituições são tidas como as mais confiáveis do país, hoje talvez sejam as mais confortáveis, mas eu quis dizer confiáveis, as instituições mais confiáveis do país, talvez a população perca parte dessa confiança ao notar que eles estão surdos, né? Estão surdos. Então, jamais escarrar nas Forças Armadas. Jamais. No Lula e em alguns generais terei o maior prazer. A respeito dos sindicatos, né, eu acho que o comentário para essa pergunta é um comentário que deve refletir para a população. Olha a nossa enquete. Eu teria feito uma enquete um pouco diferente, devia até ter sugerido para o Ubinha, que era o seguinte: você se sente representado pelo seu sindicato? Essa que é a pergunta. Você se sente representado pelo seu sindicato? Você aí que trabalha, que é motorista, você que é manicure, você que trabalha aí no escritório, fazendo qualquer coisa, você se sente representado pelo seu sindicato? Quantas vezes já interagiu com o seu sindicato? Isso é uma coisa para as economias do século XIX. Isso é uma coisa, assim, início do século XX, momento ali de Revolução Industrial. De lá para cá, os sindicatos foram capturados, e eu não estou dizendo aqui figurativamente, não. A quantidade de literatura sobre infiltração soviética dentro de sindicato é a coisa mais abundante que tem, a quantidade de agente que existia. Se você for ler os documentos do Comitê de Atividade Anti-Americana, aqui nos Estados Unidos, você vai ver toda a ocupação de sindicatos, desde sindicato de metalúrgico, trabalhadores do porto, até sindicato do cinema. O próprio Walt Disney ficou muito famoso pelas denúncias que fez a esse respeito, já na década de 40, 50. Então, assim, estou falando essa ocupação é muito antiga. O que é esse imposto sindical? É imposto para bancar a causa comunista, pô. Depois esse dinheiro vai para os sindicatos e você sabe lá o que ele é feito. Boa parte dele financia várias pautas de esquerda. É só isso. Financia companheiro e financia a pauta de esquerda. É só mais um gatilho. E financia campanha também. Vocês acham que não? Quanto material de campanha já foi achado em sindicato? Então, a volta do imposto sindical é nada mais, nada menos do que a oficialização da volta de um esquema para bater a sua carteira que está em casa, pô. Então, essa que é a perspectiva, tem que ser a perspectiva sua, não interessa nem a minha nesse caso. Você se sente representado? Se não se sente, pô, um abraço, querido.
um abraço. Agora, esses caras têm capacidade de apoiar esse troço e tungar a sua carteira de forma legal. De forma legal. Utilizando todas as instituições. Capaz. Com esse Congresso que está aí, capaz.